Quando o F-4U Corsair apareceu pela primeira vez, parecia que alguém na engenharia naval dos Estados Unidos havia tomado um porre de querosene e decidido reinventar a aerodinâmica à base de intuição alcoólica. O avião tinha asas dobradas para baixo, como se estivesse cansado da própria existência, um nariz longo e desproporcional que parecia um insulto à assimetria e um trem de pouso tão alto que parecia prestes a quebrar o tornozelo. Ninguém conseguia olhar para ele sem pensar: isso aí não voa, isso tropeça no ar. Até os pilotos americanos, acostumados a máquinas temperadas, torciam o nariz. O Corsair era o patinho feio da marinha, um pato que, ironicamente, voava mais rápido que qualquer águia japonesa. No Japão, o riso foi instantâneo. Os pilotos do Zero, acostumados a dançar no céu com suas máquinas leves e refinadas, olharam para aquele bruto americano e riram alto. Esse troço nunca vai virar, zombavam, cheios da arrogância de quem acreditava ter descoberto a fórmula definitiva da supremacia aérea. Para eles, o Corsair era o exemplo perfeito da estupidez ocidental, pesado, desajeitado e cego. E no começo, quem podia culpá-los? Aquelas asas de gaivota invertida pareciam mais um acidente do que um projeto. O avião era uma contradição ambulante, ou melhor, voadora. Mas, sob aquela aparência de aberração mecânica, escondia-se uma das máquinas mais brutais e engenhosas já criadas. O coração do Corsair era o motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, um radial de 18 cilindros que cuspia 2.000 cavalos de potência, uma força tão absurda que praticamente distorcia o espaço ao redor. Era o tipo de motor que não ronronava, ele rugia como uma tempestade presa num tambor metálico. E aquela hélice de 13 pés de diâmetro que obrigara os engenheiros a dobrar as asas era o segredo de sua velocidade indecente. Para um caça-monomotor, era como colocar um motor de caminhão num corpo de guepardo. O som do Corsair era inconfundível, um assovio agudo e provocante que parecia rir do próprio perigo. Os japoneses, ainda confiantes, chamavam-no de o avião chorão, mas logo descobririam que aquele choro era o último som que muitos ouviriam. Aquele apito, causado pelo ar rasgando os dutos das asas, não era defeito, era assinatura. E o mundo logo o conheceria como Whistling Death, o assobio da morte. O Corsair nasceu em meio ao caos da guerra e ao desespero americano por superioridade aérea. O Pacífico era um cemitério azul, e o Zero japonês dominava os céus como um samurai dos ares, rápido, leve e letal. Mas o Japão cometeu o erro clássico de toda potência convencida. Acreditou que o sucesso era imutável. Enquanto os engenheiros japoneses veneravam a pureza de sua máquina esguia, os americanos estavam no laboratório, suando, tentando construir o oposto, um demônio blindado, capaz de mergulhar como um raio e subir como um grito. E o resultado foi o F-4U Corsair, uma aberração que ignorava todas as regras de elegância, mas reescrevia as leis da sobrevivência. Ele não dançava como o Zero, ele caía sobre você como um piano lançado do 10º andar. Era o fim da guerra romântica, o adeus à estética do duelo. A partir dali, a aviação de combate se tornava uma questão matemática. Velocidade, mais altitude, mais potência, igual à morte. Claro, no início, a relação com o Corsair foi tudo menos amorosa. Os primeiros pilotos americanos odiavam. O nariz longo bloqueava a visão durante o pouso. As asas dobradas pareciam zombar de quem tentava mantê-lo reto na pista. E o trem de pouso alto e frágil fazia o avião quicar como um sapo histérico nas tentativas de aterrissagem. Ele não apenas assustava, humilhava. A Marinha chegou a bani-lo temporariamente dos porta-aviões, preferindo os modelos mais comportados, como o Hellcat. Foi um período em que o Corsair parecia condenado a ser apenas uma nota de rodapé de engenharia, potente, mas indomável. Mas o destino gosta de ironia, e a guerra ainda mais. Os fuzileiros marinos, que sempre tiveram vocação para o impossível, decidiram que podiam domar a fera. Adaptaram táticas, treinaram, erraram e descobriram o segredo. O Corsair não era um avião para pilotos, era um avião para guerreiros. Quem o dominava, dominava o céu. Era uma máquina que exigia respeito e retribuía com poder. Enquanto isso, do outro lado do Pacífico, o Japão continuava rindo. Ria das asas tortas, do barulho estranho, da aparência tosca. Mal eles sabiam que estavam rindo do próprio funeral, porque em pouco tempo o Corsair viraria o pesadelo dos céus, o avião que apagaria o mito do Zero.
O avião que o Japão chamou de desajeitado seria o mesmo que tornaria o espaço aéreo japonês um lugar mortal para qualquer um que ousasse voar. E assim começou a lenda do Whistling Death, um avião que não pedia permissão, que não fazia rodeios e que transformava o riso inimigo em silêncio. Ele nasceu rejeitado, ridicularizado e mal compreendido, como toda força que muda a história. O seu assobio não era um defeito, mas uma risada sombria. A risada da tecnologia quando percebe que o inimigo ainda está preso à tradição. O F-4U Corsair foi o soco que o Japão não viu chegando. Feio, exagerado, brutal. E, por isso mesmo, perfeito. Um lembrete eterno de que às vezes a guerra não é vencida pelo mais bonito, mas pelo mais teimoso. E o Corsair, com seu nariz interminável e suas asas de gaivota cansada, foi o teimoso supremo. O avião que fez o império do sol nascente se curvar diante de um assobio. Rabaul, 1943. O céu era um forno, o mar fervia embaixo e os japoneses ainda se achavam donos do ar. O Zero reinava como uma divindade leve e cortante, e os pilotos imperiais se viam como os samurais modernos, poetas da morte com asas. Eles tinham confiança, ritual e uma fé quase religiosa na manobrabilidade de seu caça. Um avião tão delicado que parecia uma extensão da alma do piloto. Mas a guerra, como toda tragédia bem escrita, adora destruir crenças com requinte. E o F-4U Corsair estava chegando para ser um instrumento dessa ironia divina. Os americanos sabiam que Rabaul era a fortaleza aérea do Império. Era ali que o orgulho japonês se concentrava, um ninho de zeros onde todo piloto queria provar sua glória. Então, quando os primeiros Corsairs cruzaram aquele céu, ninguém imaginava que estavam prestes a assistir à autópsia da doutrina japonesa. O som veio primeiro. Aquele assovio agudo, metálico, zombeteiro. Parecia o próprio sarcasmo do destino. Os japoneses, ainda rindo, decolaram para interceptar os patos mancos. Mas o que encontraram lá em cima não era um pato, era um falcão de motor demoníaco. O primeiro confronto foi uma aula de física cruel. Os Zeros, leves como papel e com motores que mais pareciam secadores de cabelo, tentaram subir para o combate. O Corsair, pesado, ignorou as leis da elegância e subiu com brutalidade, cuspindo fogo pelos escapes. Em poucos segundos, os Zeros estavam abaixo e o Corsair mergulhava sobre eles como uma bigorna empurrada por Deus. O impacto das metralhadoras .50 era tão violento que os aviões japoneses literalmente se desintegravam no ar. A doutrina do combate giratório virou piada instantânea. Os japoneses perceberam que o Corsair não jogava o mesmo jogo. Ele não rodopiava, não duelava, não fazia firula. Ele atacava e sumia. O equivalente aéreo de um soco inglês na escuridão. Enquanto o Zero tentava virar para enquadrar o inimigo, o Corsair já estava a 1 quilômetro de distância, subindo para preparar o próximo mergulho. Era o fim do romantismo aéreo japonês. A filosofia do samurai tinha acabado de conhecer a do boxeador americano, direta, suja e eficiente. Em Rabaul, a mudança de clima foi quase metafísica. Os japoneses, que antes viam o céu como um palco de honra, agora o viam como uma sentença. Os pilotos voltavam calados. Os mecânicos olhavam para os destroços fumegantes e ninguém sabia o que dizer. Os relatórios da Marinha Imperial começaram a usar palavras perigosas como inviável e imprevisível. Um documento capturado anos depois dizia, em tradução seca, o novo caça americano é rápido demais, sobe demais, ataca demais. Traduzindo, o pesadelo tinha começado. E o mais cruel é que o Corsair não precisava nem de grandes números para aterrorizar. Bastava um ou dois surgindo do nada para causar o pânico. O assovio metálico que precedia o ataque tornou-se um som amaldiçoado. Um tenente japonês escreveu em seu diário, o som vem antes da sombra. Quando ouvimos, já estamos mortos. O Whistling Death havia ganhado seu nome não por marketing americano, mas por batismo japonês. E isso, convenhamos, é o tipo de propaganda que nenhuma fábrica de aeronaves consegue comprar. Rabaul também foi o túmulo da arrogância técnica. O Zero, aquele símbolo da perfeição oriental, revelou sua falha mortal. Era um atleta de vidro. Leve e ágil, sim, mas incapaz de aguentar um único tiro certeiro. O Corsair, por outro lado, era o oposto absoluto,
Uma fortaleza com asas feita para aguentar dano e devolver o Havor multiplicado por 6 canos de .50. A diferença filosófica entre as máquinas era quase existencial. O Zero era poesia, o Corsair era sarcasmo. E em guerra, o sarcasmo sempre vence a poesia. Os americanos começaram a entender que tinham algo especial nas mãos. Os rádios interceptados mostravam o desespero do inimigo. Ordens confusas, pedidos de reforços, vozes que tremiam. E então veio o memorando que selou o destino dos céus japoneses. Uma instrução oficial: evitar combate direto com caças F-4U. Era o equivalente militar de um pedido de desculpas. O Japão, que tanto se orgulhava de sua coragem, agora estava oficialmente proibido de lutar contra aquele erro de cálculo americano. A ironia é que o Corsair nunca quis ser bonito. Ele só queria funcionar. E funcionava tão bem que destruiu não apenas aviões, mas um mito inteiro. Em Rabaul, o riso japonês virou superstição. Diziam que o Corsair não era um avião, mas um espírito raivoso, uma entidade que aparecia no sol da manhã e desaparecia antes que alguém conseguisse reagir. Era a humilhação convertida em lenda. E nada dói mais do que ser derrotado por algo que se recusa a seguir suas regras. Quando a poeira baixou, os japoneses ainda tinham zeros. Ainda tinham pilotos, mas haviam perdido algo mais importante: a confiança. O céu, antes o domínio dos kamikazes elegantes, agora pertencia àquela aberração azul que assoviava antes de matar. O Corsair havia feito o impensável. Destruiu a estética da guerra japonesa e substituiu a honra pelo pavor. E como toda boa ironia histórica, fez isso sem mudar de expressão, sem discurso, sem filosofia, apenas com potência e mau humor. Em Rabaul, o Japão não perdeu só aviões. Perdeu a ilusão de que era invencível. E só era o começo, porque o Corsair ainda estava aquecendo o motor. Existem muitos sons que definem a Segunda Guerra Mundial. O eco distante das sirenes em Londres, o trovejar dos canhões em Kursk, o rugido dos motores sobre Berlim. Mas no Pacífico, o barulho que se tornou sinônimo de morte não era um estrondo, e sim um assobio. Um som fino, cortante, insolente. Era o canto de guerra do F-4U Corsair. E cada vez que ele rasgava o ar, um piloto japonês perdia mais que altitude, perdia a vontade de existir. O Whistling Death, como seria chamado com respeito involuntário, foi o primeiro avião a vencer pelo terror auditivo antes mesmo de disparar. A princípio, os japoneses acharam que aquele som era defeito, má construção americana. Diziam com a mesma soberba colonial que já lhes custara metade da frota. Afinal, quem em sã consciência projetaria um caça que gritava no céu como uma chaleira possessa? Mas aos poucos perceberam que o tal assobio não era defeito, era prenúncio. Quando o vento começava a cantar nas asas tortas do Corsair, era o aviso não oficial do apocalipse, e quem o ouvia raramente tinha tempo de contá-lo. O ruído vinha do desenho único das entradas de ar nas asas, um acidente de engenharia transformado em instrumento psicológico. Era quase poético. O avião que o Japão chamara de monstro desajeitado agora usava a própria feiura como arma sonora. Era o som do sarcasmo transformado em tática militar. Enquanto Zero se aproximava em silêncio espiritual, o Corsair anunciava a morte com uma fanfarra debochada, como quem diz: "Oi, voltei para terminar o serviço." Pilotos japoneses relatavam nos diários algo entre medo e vergonha. "O som nos encontra antes que o inimigo apareça", escreveu um sobrevivente de Rabaul. "Não há como reagir, ele vem de cima, rápido, e quando o vemos já é tarde." Era a transformação do assobio em símbolo. Cada ruído no céu se tornava suspeito. Cada vento mais forte fazia os nervos tremerem. Aquele barulho virou um trauma coletivo, uma maldição que ecoava até quando não havia aviões no ar. A ironia suprema? O Corsair nunca foi projetado para ser silencioso. Os engenheiros apenas queriam encaixar o motor monstruoso e sua hélice colossal num corpo que não se desmontasse em voo. O assobio era um efeito colateral,
um acidente acusticamente perfeito. O resultado? Um avião que não só matava, mas anunciava que viria a matar. E ainda assim, ninguém conseguia fazer nada. Era o equivalente aéreo de um vilão de cinema rindo antes de puxar o gatilho. Os japoneses, mestres em transformar guerra em ritual, começaram a tratá-lo como uma presença sobrenatural. Atribuíam-lhe apelidos supersticiosos, sussurravam que os pilotos americanos eram fantasmas e evitavam combates diretos. Os memorandos oficiais, outrora cheios de jargão patriótico, começaram a conter ordens patéticas. Evite confronto com um novo caça-inimigo. Sua velocidade torna a luta desaconselhável. Traduzindo, corra e rápido. O mais delicioso e cruel é que o som do Corsair não era apenas ameaça, era humilhação. Em cada voo rasante, o assobio parecia zombar da crença japonesa na leveza e na harmonia. Ele quebrava o silêncio cerimonioso dos céus orientais com a delicadeza de uma buzina de navio. O Zero, símbolo da pureza aérea, agora era caçado por algo que parecia rir dele. E, convenhamos, nada destrói mais o moral de um guerreiro do que o inimigo que mata debochando. Com o tempo, o Whistling Death virou um pesadelo cultural. Civis relatavam ouvir o som em sonhos. O próprio termo passou a circular entre as fileiras como uma lenda viva, algo entre mito e sentença. Se você ouvir o assobio, não olhe para cima, dizia-se entre os mecânicos da Marinha Imperial. Você já está morto. Era a primeira vez que o Japão, a nação que cultivava o estoicismo e o desprezo pelo medo, admitia o terror. Enquanto isso, os pilotos americanos se divertiam com o apelido. Eles sabiam do pavor que causavam e gostavam. O Corsair, antes rejeitado por suas falhas de pouso e aparência grotesca, tornara-se agora o rockstar dos porta-aviões. Cada missão era uma turnê, cada assobio um solo de guitarra que ecoava pela imensidão do Pacífico. O avião que um dia ninguém queria pilotar, agora era disputado por quem quisesse ver o inimigo desabar em chamas. O som se tornou uma identidade. Não havia mais como separar o Corsair do seu ruído. Era seu selo, sua marca registrada, o toque final de sarcasmo num teatro de guerra já saturado de sofrimento. Enquanto o Japão tentava entender o que dera errado, o Corsair apenas continuava voando, assobiando, zombando e limpando o céu com a naturalidade de quem varre poeira. O Whistling Death provou que a potência não está apenas na bala, mas na antecipação dela. Que a guerra não é vencida só no impacto, mas no medo que a precede. E assim, sem perceber, os japoneses aprenderam a lição mais amarga. Às vezes, o inimigo mais temido não é o que se vê, mas o que se ouve. E lá estava o Corsair, o patinho ou ruplo que virou maastro do terror, transformando o Pacífico numa sinfonia de ruído e fogo. Um som que começou como defeito e terminou como epitáfio. Um som que marcou o exato momento em que o Japão parou de rir. O Corsair nasceu com um destino ingrato, ser rejeitado pela própria marinha que o criou. Era o filho problemático da aviação naval, forte demais, rápido demais e temperamental demais para os frágeis porta-aviões da época. Nos primeiros testes, ele se comportava como um touro num salão de porcelana. O trem de pouso era tão alto que o avião quicava na pista como uma bola de basquete bêbada. A visibilidade para frente, nula. O piloto, durante o pouso, enxergava o convés tanto quanto uma toupeira enxerga a luz do sol. O apelido, Ensign Eliminator, o eliminador de guardas-marinha, não era exagero. Ele literalmente matava novatos que ousavam tentar domá-lo. A Marinha dos Estados Unidos, sempre cuidadosa com sua imagem de disciplina e eficiência, decidiu que não dava para ter um caça que se comportava como um cavalo selvagem sobre o convés. O Corsair foi expulso dos porta-aviões como um aluno encrenqueiro e mandado para os fuzileiros navais. A mensagem era clara: se alguém pode sobreviver a isso, são aqueles malucos que desembarcam na linha de frente. E claro, os marines o receberam como quem adota um pitbull com problemas de comportamento. Foi um casamento feito no inferno e abençoado pela lógica da guerra. Os fuzileiros tinham algo que a marinha não tinha: tolerância ao caos.
Onde os almirantes viam perigo, os marines viam oportunidade. Eles aprenderam o temperamento do corsair, entenderam suas manias e descobriram como fazer a fera obedecer. Era como ensinar um tigre a dançar, mas quando dançava, o show era inesquecível. O avião que não servia para o mar virou o terror dos céus sobre as ilhas do Pacífico. Enquanto os Zeros ainda tentavam decidir se mergulhavam ou subiam, o Corsair já estava varrendo pistas de pouso, metralhando trincheiras e explodindo navios com uma precisão que beirava o sadismo. O mesmo motor que o tornava difícil de controlar agora se transformava em vantagem absoluta. Com mais de 2.000 cavalos de potência, o Corsair mergulhava do céu como uma bigorna alada, despejando morte a 700 km por hora e saindo ileso antes que o inimigo conseguisse ajustar a mira. Os pilotos começaram a amá-lo exatamente por aquilo que a Marinha detestava, sua brutalidade. O Corsair não era feito para o equilíbrio, era feito para o impacto. Era o guerreiro de bar que entra numa briga de socos e sai rindo com o dente quebrado e o adversário estirado no chão. A carcaça robusta aguentava de tudo: tiros, fogo antiaéreo, fragmentos de artilharia. Havia histórias de corseiros voltando para a base com buracos do tamanho de melancias e ainda pousando como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, o Japão assistia impotente ao novo espetáculo. O avião que antes parecia um pato deformado agora deslizava pelos céus do Pacífico como um predador marinho. E não era apenas nos combates aéreos. O Corsair se revelou uma máquina de ataque ao solo que faria até tanques suarem. Ele mergulhava baixo, tão baixo que as árvores pareciam dobrar-se por respeito, despejando metralhadoras .50 e foguetes em qualquer coisa que respirasse em japonês. Os relatórios japoneses começaram a perder a compostura. Os pilotos não sabiam como reagir a uma máquina que podia lutar no ar e no chão, que voava rápido demais, subia alto demais e, quando atingida, simplesmente não caía. O Corsair era uma afronta direta à doutrina japonesa, aquela que acreditava em pureza, leveza e a harmonia entre homem e máquina. Harmonia? O Corsair era desarmonia pura, uma dissonância mecânica feita de ruído e potência. Mas a história mais deliciosa foi o retorno triunfal aos porta-aviões. Depois de muita insistência e alguns ajustes no trem de pouso e na aerodinâmica, o problemático voltou para casa. E voltou de cabeça erguida. As mesmas asas que antes o faziam pular, agora o faziam pousar com elegância. Era como se o Corsair dissesse: "Viu? Eu só precisava de espaço e respeito." E então, ele se tornou o principal caça embarcado do Pacífico, substituindo o Hellcat e consolidando o domínio aéreo americano. Os japoneses assistiam de baixo, impotentes, vendo o céu ser tomado por esses demônios azuis de asas curvadas. O som do assobio agora vinha acompanhado de algo ainda pior: o rugido grave do motor R2800, ecoando sobre as praias e florestas tropicais. O Corsair não era mais o patinho Edringa. Era o tubarão que descobriu que podia voar. Em poucos meses, ele havia redefinido o papel do caça embarcado. Não era mais uma peça de apoio, era a ponta de lança, o martelo da aviação americana. E a ironia é que tudo isso começou porque ele foi considerado muito perigoso para o serviço. A mesma máquina que quase foi aposentada antes de lutar acabou virando o pesadelo que selou o destino do Japão. O Corsair provou uma verdade universal da guerra e da vida. Às vezes, as coisas mais difíceis de controlar são justamente as que mais destroem o inimigo. O avião que a Marinha não quis acabou sendo o símbolo da vitória nos mares. E os japoneses, que riram das asas tortas, agora aprendiam a se esconder do som que vinha junto com elas. Quando a guerra chegou a Okinawa, o céu do Pacífico já tinha dono, e ele assobiava. O F-4U Corsair não era mais o novato problemático das docas, era o predador absoluto, o árbitro supremo do espaço aéreo. Os japoneses ainda tentavam manter uma fachada de resistência, como um império decadente que insiste em usar o uniforme de gala enquanto a casa pega fogo. Mas os Corsairs já patrulhavam as nuvens como abutres com um senso de humor. O assobio do Whistling Death não era mais apenas um som, era o anúncio oficial de que o Japão estava vivendo seus últimos minutos de glória, e que seriam longos, barulhentos e sem poesia. O cenário em Okinawa era digno de um pesadelo tropical. O mar fervilhava de navios americanos, o céu pulsava com caças e bombardeiros, e as montanhas tremiam com explosões diárias. O
O Império Japonês, desesperado, apelou à sua arma final, os kamikazes. Jovens de 20 anos, cheios de devoção e ausência de opção, decolavam em aviões que mais pareciam cartas de suicídio assinadas à tinta. Mas havia um problema. Entre eles e os navios americanos havia o Corsair. E o Corsair não tinha piedade. A missão dos Whistling Death era clara e impiedosa: interceptar, destruir, apagar qualquer coisa que se movesse rumo à frota. Os pilotos americanos chamavam o trabalho de limpeza de primavera. Os japoneses, por sua vez, chamavam de inferno. As táticas kamikazes, baseadas em surpresa e sacrifício, perderam impacto diante de uma máquina que reagia antes mesmo que o inimigo percebesse que estava sendo caçado. O Corsair mergulhava sobre os suicidas com uma precisão clínica, transformando ataques desesperados em fogos de artifício trágicos. O céu sobre Okinawa virou um cemitério suspenso. O Zero, outrora o símbolo da elegância aérea japonesa, agora era uma lembrança obsoleta, lento, frágil, ultrapassado. O Corsair cortava os ventos como uma lâmina azul escura, e cada passagem deixava um traço de fumaça e cinzas. Os relatos japoneses dessa fase da guerra são quase poéticos na dor. Nossos jovens voam para morrer, mas morrem antes de ver o inimigo. Era o último capítulo da arrogância transformado em epitáfio. O Corsair, que havia nascido rejeitado, agora era o anjo da vingança americana. Sua versatilidade beirava o absurdo. Caçava caças, derrubava kamikazes, atacava colunas terrestres, afundava navios e ainda voltava para a base com combustível suficiente para rir da situação. Era a encarnação do pragmatismo americano. Brutal, eficaz, sem um pingo de cerimônia. Enquanto o Zero ainda buscava o combate justo, o Corsair já estava reescrevendo as regras. Não há honra quando você é cinza e pegando fogo. Os japoneses tentaram reagir com o que restava de sua marinha e da aviação terrestre, mas a essa altura o moral estava afundado junto com o orgulho. Relatórios da época mostram pilotos pedindo permissão para evitar áreas patrulhadas por F-4U, o que em linguagem militar significa "nós desistimos". Era uma admissão pública de impotência, um império inteiro reduzido à estratégia da fuga. E havia o fator psicológico, o assobio. Aquele som que começara como uma curiosidade mecânica, agora era o lembrete de uma inevitabilidade cruel. Os civis japoneses em Okinawa, escondidos em cavernas e abrigos, diziam que conseguiam distinguir o som dos diferentes aviões inimigos, e que o Corsair era o pior. Ele não soa como um avião, dizia uma testemunha. Ele soa como algo que vem buscar a alma. O Japão, tão acostumado à estética do sacrifício e da honra, descobriu o terror moderno. A guerra como indústria de precisão. Os pilotos americanos, por sua vez, sabiam que estavam testemunhando algo histórico. O Corsair já não era mais apenas uma máquina, era o símbolo da inevitabilidade da derrota japonesa. O avião havia se tornado uma personificação do novo mundo, industrial, pesado, eficiente, sem um pingo de cerimônia. Era o oposto da espiritualidade aérea japonesa e, justamente por isso, a destruiu. O Império do Sol Nascente acreditava em leveza e pureza. O Corsair acreditava em torque e velocidade. E como toda boa parábola moderna, a moral era simples. A leveza pode ser bonita, mas o peso é quem vence. Em Okinawa, o Corsair cumpriu sua missão com crueldade metódica. A cada kamikaze abatido, o som do assobio ecoava com uma gargalhada mecânica. As praias se enchiam de destroços fumegantes, os radares americanos registravam vitórias em série e os céus, antes território sagrado dos samurais, tornaram-se uma arena de aço, fogo e deboche. A guerra deixou de ser uma questão de honra. Agora era uma questão de eficiência. E no fim, o Corsair foi a trilha sonora desse colapso. O som que os japoneses um dia zombaram se tornou a nota final do império. Um assobio cortante, repetido até a exaustão, que dizia sem palavras: o riso acabou. Quando a guerra terminou, o Japão olhou para o céu e não viu mais nada. Nenhum Zero elegante, nenhum herói pintado com o sol nascente, nenhum eco das manobras que antes encantavam o mundo. Só restava o silêncio, e na memória, aquele maldito assobio. O Whistling Death, o F-4U Corsair, deixara de ser apenas um avião inimigo. Tornara-se o som do fim. Um lembrete constante de que até os impérios que se acreditam eternos podem ser derrubados por algo feio, barulhento
e impiedosamente eficaz. Os relatórios japoneses pós-guerra são uma leitura melancólica e, de certo modo, poética. Oficiais da Marinha Imperial, agora escrevendo com a calma de quem já perdeu tudo, descreviam um impacto psicológico do Corsair com uma honestidade brutal. Um documento de 1946, desclassificado décadas depois, dizia: "O som do inimigo nos alcançava antes da visão. O medo chegava antes do combate. Nossos pilotos sentiam-se derrotados antes mesmo de engajar." Essa é a definição exata da humilhação moderna. Quando o inimigo não precisa te vencer fisicamente, basta existir. O Corsair transformou o medo em método. Era a materialização da guerra industrial levada ao extremo, uma máquina que não dependia de mística, nem de coragem, nem de frases bonitas sobre o espírito japonês. Ele dependia de cavalos de potência e munição de meia polegada. A simplicidade do monstro era sua genialidade. Não havia simbolismo, apenas eficiência. Enquanto o Japão acreditava em guerra como ritual, os americanos transformaram a guerra em linha de montagem. E o Corsair era o produto final, polido, roncante e pronto para serviço. Para o piloto japonês, acostumado a pensar o voo como arte, o Corsair era um insulto à estética. Ele destruía não só aviões, mas ideias. O Zero simbolizava pureza, leveza, harmonia. O Corsair simbolizava o contrário: peso, força, barulho. Mas foi o feio que venceu o bonito. O pesado venceu o leve. O barulhento venceu o silencioso. No fim, o Império do Sol Nascente foi derrubado por um motor Pratt & Whitney e uma hélice de 13 pés girando como um moinho de sarcasmo. O mais delicioso e trágico é que o Japão só começou a compreender o Corsair depois da derrota. Os engenheiros capturados, ao examinarem destroços e relatórios, ficaram fascinados. Um projeto pragmático, sem ornamentos, feito para vencer, não para impressionar, anotou um deles como quem faz a autópsia de um predador. Era a admiração que só o vencido pode sentir, aquele respeito amargo que vem depois do choque. O avião que antes provocava riso, agora inspirava estudos, análises, tentativas de imitação. O Japão aprendeu, tarde demais, que o inimigo que você ridiculariza é sempre o mais perigoso. O Corsair, por sua vez, seguiu sua carreira como uma lenda com cheiro de gasolina e arrogância. Serviu na Coreia, nos porta-aviões da paz e até em filmes, sempre com aquele ar de veterano que sabe mais do que fala. Enquanto os Zeros apodreciam em museus e mares rasos, o Corsair continuava voando, ronronando nos céus de exibição como quem diz: "Sim, ainda estou aqui, e continuo feio." E talvez fosse essa feiura o que o tornava imortal. Porque o Corsair nunca tentou ser bonito. Ele não nasceu para ser admirado. Nasceu para vencer. E venceu com deboche. A guerra o transformou de piada em mito, de pária em predador. Ele era a antítese da tragédia japonesa, o símbolo de que o mundo moderno não recompensa a elegância, mas a eficácia. E o Japão, com toda a sua disciplina, descobriu da pior forma que a estética não protege contra o aço. No fim, o assobio da morte não foi apenas o som do Corsair cortando o vento. Foi o epitáfio de uma era. O barulho que anunciou o fim da guerra romântica, das duplas de pilotos duelando ao sol, dos ideais heróicos que morriam junto com os aviões. O Corsair trouxe a era industrial para o céu, o momento em que a máquina deixou de ser extensão do homem e passou a ser seu substituto. E quando o silêncio voltou, o que restou ao Japão foi o gosto amargo da ironia. O país que riu do Corsair terminou estudando seus detroços. O povo que acreditava na pureza do voo terminou fugindo do som de um motor. O avião que era motivo de piada se tornou o juiz que assinou a sentença. O F-4U Corsair encerrou a guerra como começou, sem pedir desculpas. Um insulto voador, uma blasfêmia que virou dogma, uma gargalhada americana ecoando sobre o Pacífico. E talvez seja por isso que sua história ainda fascina, porque ela prova que na guerra e na vida, o riso sempre pertence a quem sobrevive. E o Japão, que tanto riu, aprendeu do jeito mais caro possível. Às vezes o inimigo feio é aquele que vem te ensinar o que é beleza.